Vamos direto ao assunto de hoje. Sabemos que milhares de trabalhadores, homens e mulheres, precisam entrar com um processo contra o INSS para receber um benefício. O mais comum é uma aposentadoria, seja uma aposentadoria por idade, seja uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial. Milhares de processos estão em andamento em todo o Brasil. E você tem a liberdade e também a possibilidade de fazer a consulta do seu processo sem procurar o seu advogado ou sua advogada, tendo em vista que os processos são totalmente digitais e podem ser consultados pela internet. Obviamente que você pode e deve conversar com seu advogado ou com a sua advogada. Afinal de contas, você contratou um profissional da sua confiança que vai te dar todo o suporte necessário. Mas vamos supor que você entrou na internet e apareceu lá, baixa definitiva, e você tomou até um susto, falou, opa, meu advogado não disse nada para mim, mas o meu processo foi concluído? É isso que significa a frase baixa definitiva, ele foi finalizado? Já estou aposentado? Veja bem, não é bem isso que significa a frase baixa definitiva. Via de regra, baixa definitiva significa dizer que o seu processo estava em um grau elevado, ou seja, estava em uma instância superior, vamos dizer assim. Você entrou lá na Justiça Federal da sua cidade, o INSS recorreu, foi para a instância superior, depois pode ter chegado no STJ ou até mesmo no STF. E lá em cima, quando ele foi concluído, não tem mais como entrar com nenhum tipo de recurso, a instância superior envia o processo de volta para a instância em que você deu entrada na sua aposentadoria, ou seja, no processo contra o INSS. Ele estava lá, por exemplo, no STJ e ele retorna para a Justiça Federal da sua cidade ou do seu estado. E isso é o que significa baixa definitiva via de regra. Na sequência, o processo tem todo um andamento até que ele seja concluído, pois depois que acontece o trânsito em julgado, ainda a Justiça vai determinar que o INSS implante a sua aposentadoria, bem como ainda o seu advogado, a sua advogada, vai entrar com uma execução, ou seja, com uma cobrança dos valores atrasados que o INSS deve pagar mês a mês, desde quando foi negado lá no próprio INSS. Ou seja, você ainda vai ter que receber todos esses atrasados para depois o processo ser baixado de forma definitiva e arquivado. E olha só, a baixa definitiva também acontece quando o seu processo está em uma determinada localidade, por exemplo, recentemente foi criado o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O que acontece? Muitos processos que estavam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região estão sendo enviados para o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E o que acontece com isso? Quando você vai lá consultar o seu processo, pode aparecer baixa definitiva. Não significa dizer que seu processo terminou, não significa dizer que você está aposentado. Significa dizer que o seu processo estava em andamento lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e ele foi enviado para outro tribunal. Ou seja, ainda ele vai ser julgado, vai ser analisado, ainda pode haver recursos. Houve apenas uma modificação de localidade. Estava no TRF Primeira Região e foi enviado para o TRF Sexta Região. Neste caso, o seu processo vai continuar em andamento normalmente lá no TRF da Sexta Região. E o processo que estava no TRF Primeira Região vai aparecer baixa definitiva, mas não significa dizer que ele foi finalizado. Conseguiu entender essas alterações que pode acontecer no seu processo? Portanto, nem sempre, quando aparecer baixa definitiva, significa dizer que o processo foi concluído e arquivado. Pode ser que ele estava numa instância superior, retornou para a instância em que foi dado entrada para ser concluído, afinal de contas ainda tem que ser implantado o benefício, você ainda não estiver recebendo, ainda tem que cobrar os valores atrasados do INSS,
ou pode ser que o seu processo estava em uma determinada justiça e foi transferido para outra. No final das contas, é a mesma coisa, tá bom? Só muda a localidade. O tribunal só mudou isso, da primeira região para a sexta região. Isso está acontecendo em diversos processos. Cerca de 176 mil processos serão enviados do Tribunal Regional Federal da primeira região para a sexta região. Então fica ligado aí, fique atento. Caso apareça no seu processo baixa definitiva, não significa dizer que já foi finalizado o processo, tá bom? Ficou com dúvida? Deixa nos comentários ou converse com o seu advogado, com a sua advogada, que vão poder lhe orientar melhor, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e deixe as dúvidas nos comentários. Grande abraço. Deus te abençoe.